todos, meu nome é Sara e hoje nossa aula será sobre a definição e a classificação de uma progressão aritmética. Para iniciar, vamos considerar duas sequências numéricas. A primeira delas, denotada por AN, onde esse índice N varia entre os naturais sem o zero, ou seja, ela é dada por A1, A2, A3, possui os seguintes termos: 1, 3, 5, 7, 9. Essa notação aqui significa que o A1 é 1, o A2 é 3, o A3 é 5, o A4 é 7 e assim por diante. E uma segunda sequência BN, onde o índice N também varia entre os naturais sem o zero, dada por 13, 9, 5, 1, menos 3, menos 7 e assim por diante. Nós conseguimos notar um padrão nessas duas sequências. Na primeira sequência, a diferença entre um número e seu antecessor é sempre igual a 2. 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2, 9 menos 7 também é 2. E uma outra maneira de enxergar isso é que, dado um número, se a gente soma 2 a esse número, a gente encontra o seu sucessor. Então, 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 2 mais 5 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 2, 13, e aí a gente consegue encontrar mais elementos dessa sequência que é infinita, né? Porque o conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Então, isso é uma sequência infinita de termos. Na sequência BN, o que nós temos? O número somado a menos 4 dá, a mais 4 dá o seu antecessor. Então, 9 com mais 4 dá 13. 5 com mais 4 dá 9. 1 com mais 4 dá 5 e assim por diante. E a outra maneira de ver é: dado um número, se eu subtraio 4, eu obtenho o seu sucessor. 13 menos 4 é 9, 9 menos 4 é 5, 5 menos 4, 1, 1 menos 4, menos 3 menos 4, menos 7 e assim por diante. Menos 7 menos 4, menos 11, a gente encontraria os demais termos dessa sequência também. Sequências que possuem esse padrão vão receber um nome específico. Elas serão chamadas progressões aritméticas. E essa constante que a gente precisa adicionar aos termos para encontrar o seu sucessor é chamada razão da progressão. Então, na primeira progressão, para eu sair do primeiro termo e chegar no segundo, eu preciso somar 2. Do segundo para o terceiro, somar 2. Do terceiro para o quarto, somar 2. Isso significa que a razão dessa progressão aritmética AN é 2. Já na letra B, para eu sair de um número e chegar ao seu sucessor, eu preciso subtrair 4. Então, 13 menos 4 é 9, menos 4 é 5, menos 4 é 1, menos 4 é menos 3, menos 4 é menos 7 e assim por diante. Ou seja, a razão da sequência BN, da progressão aritmética BN, é menos 4. Então, a definição de uma progressão aritmética, que nós vamos denotar muitas vezes simplesmente por PA, para ficar mais simples de falar, é uma sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior é constante. A essa diferença constante nós chamamos de razão da PA e geralmente nós vamos denotá-la por R. Então, R será sempre a razão. Então, dessa maneira, se a gente tem uma sequência definida por uma fórmula de recorrência, o que é isso? Um número sempre depende de números anteriores a ele. Então, se o A1 vale A, onde A é um número real, e o AN é dado por seu antecessor, o AN menos 1, somado a um R, que é o que nós estamos chamando de razão, essa sequência é uma PA. Então, para caracterizar uma PA, um número sempre precisa ser o seu antecessor
mais um número fixo, que nós chamamos de razão. Então, por exemplo, sabendo que a sequência 6 menos x, x mais 2 e 4x é uma progressão aritmética, calcule o valor de x. O que eu sei? Se ela é uma progressão aritmética, a diferença entre um número e o seu antecessor tem que ser constante. Então, nesse exemplo, a gente tem 3 números. O menos 6 menos x, x mais 2 e 4x. Então, a diferença entre o segundo termo, que é x mais 2, e o primeiro termo, que é menos 6 menos x, ou seja, o segundo termo menos o primeiro, tem que ser igual ao terceiro termo, que é 4x, menos o segundo. Isso que caracteriza uma PA. Sempre a diferença de um número e seu antecessor é constante. Então, a diferença do segundo menos o primeiro tem que ser igual à diferença do terceiro menos o segundo. É isso que está escrito aqui embaixo. Então, quando a gente faz essas contas, do lado esquerdo dá 2x mais 8 e do lado direito dá 3x menos 2. Portanto, x é igual a 10. Então, se essa sequência é uma PA, o valor de x deve ser 10. Era o que o exercício pedia. Encontre o valor de x. As progressões aritméticas possuem uma classificação. Então, uma PA ela é dita crescente se cada termo é maior que o seu antecessor. Então, o nome crescente é bem intuitivo, né? Os números estão crescendo. Se os números estão crescendo, eu estou adicionando aos números sempre um número positivo. Ou seja, a minha razão é sempre um número positivo. Portanto, uma sequência crescente, se e só se a razão da progressão aritmética é positiva. Por exemplo, a PA, menos 2, 4, 10, 16, 22, é uma PA crescente, dá para notar claramente que os números estão crescendo. E qual é a razão dessa PA? Basta você fazer a diferença entre quaisquer dois termos. Então, 4 menos 2 dá 6. 10 menos 4 dá 6. Essa é uma progressão aritmética de razão 6. Se a razão é positiva, ela é crescente. Uma PA também pode ser constante, ou seja, todos os seus termos são números iguais. Se os termos são iguais, significa que eu estou somando quanto a cada termo para obter o seu sucessor? Eu estou somando 0, porque todo número mais 0 é ele mesmo. Então, uma PA ela é constante se e somente se a sua razão é igual a 0. Então, por exemplo, a PA 13, 13, 13, 13, não deixa de ser uma progressão aritmética, é uma progressão aritmética de razão 0, porque a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual a 0. E por último, uma PA pode ser decrescente, quando cada termo é menor que o seu termo anterior. Então, intuitivamente, o que tem que acontecer com os números? Eles têm que ir diminuindo à medida que o índice N for crescendo. E isso acontece quando? Quando a razão é um número negativo. Então, eu estou somando um número negativo aos termos. O que vai acontecendo? Eles vão diminuindo. Então, por exemplo, nessa PA aqui, 102, 95, 88, 81. Quanto que eu somo a 102 para chegar no 95? Menos 7. Quanto que eu somo 95 para chegar ao 88? Menos 7. E assim por diante. Então, essa é uma PA decrescente de razão menos 7. Sempre alguns exercícios aparecem assim. Tantos números estão em PA. Quando a gente tem um tipo de exercício dessa forma, a gente vai usar uma notação especial que facilita a resolução do exercício. Então, se eu tenho uma PA de 3 termos, ou seja, 3 números que estão em PA, com uma razão igual a R, ou a gente pode representar eles como x, x mais R e x mais 2R,
Então, note que os números estão crescendo de R em R. O primeiro é X, o segundo eu somo R e o terceiro eu somo R ao segundo. Então, esses três números estão em PA. Ou nós podemos fazer de outra forma, chamar de X menos R, X e X mais R. Esses três números também estão numa PA de razão R. Por quê? Toma o primeiro, soma R, eu chego no segundo, porque X menos R mais R é X. Toma o segundo, soma R, dá X mais R, que é exatamente o terceiro. Então, se você tem três números em PA, três termos numa progressão aritmética de razão R, você pode denotá-los assim ou dessa forma. Então, vamos ver um exemplo para ilustrar isso. Então, obtenha uma PA de três termos, tais que a soma dos seus termos seja 24 e o produto seja 440. Então, eu vou utilizar essa notação aqui, ó. Eu tenho três termos que eu não sei quais são, eu só sei que eles estão em PA, então eles têm que obedecer a ordem x menos a razão, x e x mais a razão. Então, o que eu tenho? Eu sei que a soma deles é 24, ou seja, x menos r mais x mais r tem que ser igual a 24. E depois eu sei que o produto é 440. Então, quando eu multiplico esses três termos, isso tem que dar 440. Aqui da primeira equação, menos r com mais r, a gente simplifica, fica 3x é igual a 24. Então, da primeira equação, nós já temos fácil que x é igual a 8. Depois, basta substituir x por 8 na equação de baixo. Então, fica 8 menos r vezes 8 mais r, e isso é 440. E fazendo essas contas, a gente conclui que r ao quadrado é igual a 9, portanto, r é igual a mais ou menos 3. Então, eu tenho um único valor de x, mas eu tenho duas razões possíveis. Então, a gente tem que analisar nesses dois casos. No primeiro caso, x igual a 8 e r igual a 3 positivo. Então, lembrando que os meus números são x menos r, x e x mais r. Então, x menos r vai ser 8 menos 3. O primeiro termo da minha PA é 8 menos 3, que é 5. O segundo termo da minha PA é x, que vai ser 8. E o terceiro termo é x mais r, que vai ser 8 mais 3, 11. Então, se x é igual a 8 e r é igual a 3, a minha PA é 5, 8 e 11. E agora a gente precisa analisar o outro caso, onde x é igual a 8 e r é igual a menos 3. Nesse caso, o primeiro termo é x menos r. Então, é 8 menos 3, que dá 8 mais 3, que é 11. Então, o primeiro termo da PA, o A1, é 11. O segundo termo é x, então o segundo termo é 8. E o terceiro termo é x mais r. Então, vai ser 8 mais menos 3, que é 8 menos 3, que dá 5. Então, esse exemplo aqui tem duas PAs que satisfazem o fato da soma dos três termos ser 24 e do produto ser 440, que são as PAs 5, 8 e 11 e 11, 8 e 5. Nós podemos ter também informações de quanto mais termos estão em progressão aritmética. Nós vimos anteriormente quando eu tenho 3 termos em progressão aritmética. E se eu tenho 4? Então, para uma PA de 4 termos, em que o primeiro termo é igual a A e a razão é igual a R, a gente pode representar de duas formas. Ou dessa forma aqui, que é a forma mais trivial, que o primeiro termo é A, o segundo é A mais R, o terceiro é A mais 2R e o quarto é A mais 3R. Ou representar dessa forma aqui, x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 3y, onde y é a razão dividido por 2. Então, se o exercício te deu 4 termos em progressão aritmética, ou você usa essa notação para resolver, ou você usa essa segunda. E por último, se a gente tem 5 termos em progressão aritmética, em que o primeiro termo é igual a A e a razão é R, como que a gente pode representar? De novo, o primeiro termo é A, o segundo termo é A mais a razão, o terceiro termo é A mais 2 vezes a razão, o terceiro é A mais 3 vezes a razão o primeiro é A, o segundo é A mais R,
O terceiro é A mais 2R, o quarto é A mais 3R e o quinto é A mais 4R. Ou, assim como lá nos três termos, a gente só representava esse pedacinho aqui, ó. X menos R, X e X mais R. Como são 5 termos, eu tenho que aumentar um termo em cada extremo. Então, eu adiciono X menos 2R, como sendo o primeiro termo, e o X mais 2R sendo o quinto termo. Onde o X aqui agora, ele será o terceiro termo da nossa PA.